Olá pessoal, seja bem-vindo. Meu nome é Simone. Eu estou aqui, eu e a minha Bíblia, para compartilhar com você um pouco mais da palavra de Deus, para que você que assim como eu, que ama a palavra de Deus, possa hoje ser edificado por ela. O texto a qual nós vamos estar lendo hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 28, a partir do verso 10. A epígrafe do texto vai dizer: a visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posto na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Tá? A gente vai lendo conforme a gente for meditando. Aí a gente continua a leitura para que possamos ganhar tempo. O texto hoje aqui vai falar a respeito de Jacó, né? E Jacó foi alguém que mesmo antes do seu nascimento, ele já tinha recebido uma palavra de Deus a seu respeito. Sabemos que sua mãe Rebeca, ela não podia engravidar, né? Era estéril. E seu pai, Isaac, vai orar durante 20 anos para que o Senhor abrisse a madre de Rebeca. E o Senhor responde a oração, né? Depois de 20 anos, Rebeca então engravida, mas com o passar do tempo ela vai tendo ali alguns incômodos daquela gestação que ela sabia que não era normal, né? E diante daquilo ela vai consultar ao Senhor. É um tempo onde não se havia ali uma ultrassom, então ela vai consultar ao Senhor para saber o que está acontecendo dentro dela. E aqui eu já aprendo, né? Quem dera se nós também fôssemos assim, diante dos incômodos da nossa vida, se nós também buscássemos de Deus uma resposta a respeito daquilo que sentimos, daquilo que percebemos que não está, ali, não é comum, né, não está dentro dos padrões, né, comum, mas estamos ali vivendo. Nós também teríamos resposta que nos surpreenderia. E a resposta vai surpreender Rebeca. O Senhor vai dizer para ela: olha, dentro de você há dois povos, né? E o maior, ele vai servir ao menor. E passado o tempo, chega o tempo, né, de dar à luz, aquela palavra se cumpre, realmente havia dentro dela, né, uns gêmeos ali, e Esaú vai sair primeiro, vai receber o nome de Esaú por conta, né, da sua aparência, e logo em seguida vai sair também Jacó. Jacó vai sair agarrado ali, né, no pé do seu irmão, e por isso vai receber o nome de Jacó, um nome pesado, um nome que significa usurpador, né, enganador, e ali ele vai crescer então acreditando nisso, acreditando que ele é, né, o nome que ele recebeu. E com o passar do tempo, nós vamos ver Jacó, parece que ele vai se apoderando cada vez mais desse nome, né? Ele vai correspondendo com aquilo que as pessoas dizem, né? Pelo título que as pessoas deram a ele. E aquela palavra que o Senhor disse parece que vai ficando no esquecimento, né? Nós sabemos que há dois momentos marcantes que Jacó ele vai, né, se apoderar desse nome. É quando ele vai aproveitar ali a fome do seu irmão Esaú, né, e vai comprar dele ali o direito da primogenitura, e em outro momento ele vai juntar-se com a sua mãe, né, e vai enganar o seu pai Isaac no momento da bênção da primogenitura, e ele vai então receber aquela bênção no lugar de seu irmão. E nisso, né, quando ele faz isso, ali ele arruma uma confusão muito grande com seu irmão passa a odiá-lo a ponto de planejar sua morte, a ponto de dizer: olha, quando meu pai morrer, eu mato meu irmão, né? E fica essa situação, né, tão grave. Mas por que tudo isso? Porque Jacó, ele tenta alcançar aquilo que Deus falou a respeito dele,
mas sendo com a identidade que os homens deram a ele, entende? Ele tenta alcançar a promessa do Senhor, porém ele tenta alcançar ainda sendo Jacó, ainda, ali revestido daquela identidade recebida pelo homem, que foi dada pelo homem, que ele recebeu do homem. E quando nós fazemos isso, quando nós tentamos alcançar algo da parte do Senhor, mas sendo quem as pessoas, diz que nós somos, nós nunca vamos alcançar. Talvez alguém aqui cresceu ouvindo, olha, você é um preguiçoso, olha, você é lento, você é muito devagar, olha, você é muito agitado, você fala demais. E nós, muitas das vezes sem perceber, muitas das vezes inconscientemente, nós vamos recebendo aquela palavra vai entrando, aquelas palavras vai entrando, e quando a gente pensa que não, a gente está correspondendo com ela. E o Senhor hoje manda eu te dizer, vamos parar de corresponder com aquilo que os homens dizem ao nosso respeito. Vamos passar a corresponder com aquilo que o céu falou ao nosso respeito. Aquilo que Deus falou é o que importa. Aquilo que Deus falou é o que nós devemos dar, emprestar os nossos ouvidos, dar a nossa atenção para aquilo que Deus falou. Não para aquilo que os homens têm falado. Mas talvez você diz, olha, mas desde quando eu nasci, me disseram que eu sou assim. Passe a ouvir o que Deus falou a seu respeito. Passe a falar, Senhor, eu quero saber o que o Senhor pensa de mim, não o que alguém pensa. Não o que alguém pensa, porque o que para alguém pode ser um defeito, é lenta, devagar, não fala demais, Para Deus é uma qualidade, entende? Deus fez cada um de nós com as nossas próprias, com a nossa própria identidade. Cada um de nós somos exclusivos, Não há ninguém com a nossa digital. Então, nós precisamos buscar em Deus, Senhor, quem o Senhor me criou para ser. E ser aquilo que o Senhor criou-nos para ser, Não aquilo que os homens quer que nós sejamos ou diz que nós somos. Amém? E diante dessa situação com o irmão, Rebeca, ela vai saber, da fala de Esaú, desse consolo de Esaú, ela vai chamar assim, olha, seu irmão, ela vai chamar Jacó e vai dizer, olha, seu irmão está se consolando nisso, que quando o seu pai morrer, ele vai te matar. E ela vai então ali criar uma situação para que Jacó se afaste dali, para a sua própria segurança. Mas ela vai chegar em Isaac, ela não vai dizer, olha, Esaú está querendo matar Jacó. Não, ela vai dizer, olha, eu não quero que Jacó se case com nenhuma das meninas daqui, com nenhuma das mulheres dessa terra, porque se ele se casar como Esaú se casou, eu não vou ter mais motivo para viver. Eu já estou angustiada por conta das mulheres de Esaú, se Jacó se casar também, então ela vai arrumar ali uma desculpa, ela vai mascarar aquela fuga. E quantas vezes nós também mascaramos as nossas fugas. É alguém, que diante de uma crise conjugal, de uma crise, no seu casamento, então ela fala, não, eu quero fazer uma hora extra a mais no serviço. Não, é que eu estou com um projeto novo, eu quero trocar de carro, eu quero reformar minha casa, mas a verdade é, ela está fugindo daquela crise, ela está fugindo daquela casa, ela está fugindo daquelas brigas, mas ela não diz isso. Então ela fala, não, eu preciso trabalhar um pouco mais. Ela maqueia aquela situação. Quem está de fora olha, nossa, é verdade, eu te apoio, mas não está sabendo o que realmente está acontecendo. Ou alguém que fala, não, eu quero me casar, meu sonho é me casar, mas na verdade ela está fugindo daquele lar, disfuncional, aonde ali ela não tem alegria, talvez com os pais que têm ali desavença, e ela quer sair dali, ela quer buscar ali uma liberdade. Então ela fala, não, eu vou me casar, porque se eu me casar, eu vou me encontrar. É alguém que diante de situações difíceis, ela tenta buscar um outro refúgio, mas ela não fala que ela está fugindo, ela maqueia aquela situação. Alguém como está
buscando aí, não, agora eu vou estudar, agora eu vou fazer uma faculdade, eu vou me formar porque eu quero, né, eu quero me aperfeiçoar, mas na verdade não, ela está tentando preencher um vazio que ela não encontrou no marido, que ela não encontrou nos filhos, e ela está tentando maquiar essa situação, ela está fugindo dessa ansiedade, de uma depressão, então ela se foca em outro lugar, né, tentando aí maquiar essa situação. E Jacó está vivendo isso. Então, quando entra o capítulo 28, aqui a qual nós lemos, no começo dele está relatando aqui Isaac despedindo Jacó com uma bênção e dizendo, olha, vá lá, vá se casar. Porque para o pai ele está indo se casar. Para Labão, onde ele vai chegar, ele também está indo para se casar. Mas ele sabe que ele está indo para fugir. Entende? Talvez para alguém de fora, para as pessoas de fora, você pode maquiar a situação, mas para o Pai, né? Você pode tentar maquiar, né, para o Pai da terra, mas para o Pai celestial, ele sabe que você está fugindo. Você sabe que você está fugindo, né? E às vezes o que eu me perguntava ao meditar nesse texto é por que o Senhor não livrou? O Senhor não poderia livrar Jacó dessa fuga? Porque todas as vezes que nós fugimos, que nós saímos de algo, que nós deixamos algo, nós vamos com certeza ganhar alguma coisa, mas também nós vamos perder outra. Jacó, quando ele sai, ele está agora saindo daquela crise com o irmão, mas ele está perdendo, ele está deixando a convivência com os pais, e a sua mãe nunca mais ele vai ver. Entende? Talvez alguém que está aí, né, fazendo uma hora extra no trabalho para fugir daquela crise, está fugindo daquela crise conjugal, está fugindo daquelas brigas, mas também está deixando a convivência com os filhos. Entende? E eu falava, Senhor, mas por que o Senhor não livra? Por que o Senhor não livra Jacó? Por que o Senhor não me livra? Por que o Senhor não livra o seu povo, muitas das vezes, dessa fuga? E o Senhor falava ao meu coração, porque eu posso livrar, mas muitas das vezes eu não vou livrar porque eu quero te encontrar. O Senhor, Ele quer me encontrar, Ele quer te encontrar, e muitas das vezes Ele permite essas fugas para poder nos encontrar, para que nós possamos ter um encontro com Ele. E então chega, né, aqui no versículo 10, onde ele parte de Berseba e ele vai a Arã, e ele chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. Entende? Ele chega agora ele está indo, ele está no caminho, ele está, né, indo, como talvez tenha alguém aqui diante dessa fuga da vida que está indo, fala assim, Simone, mas as portas se abriram, né, eu consegui fazer um bico a mais aqui, parece que Deus está me favorecendo para ir, né, olha, as portas, né, passei numa prova, ganhei metade de uma bolsa, está fluindo para mim ir, entende? Está fluindo, mas chega uma hora no meio do caminho que a noite chega, e a noite, quando fala da noite na Bíblia, fala de momentos difíceis. E eu meditando nisso, o Senhor falava comigo, porque muitas das vezes eu permito a fuga. Eu permito a fuga, porque quando a pessoa parte dali falando, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Ela sai determinada, ela sai com todo o gás, mas antes de chegar no destino, quando está ainda no caminho, muitas das vezes chega a noite, chega aquele momento em que você já não tenta fugir, você tenta, né, maquiar aquela situação, você tenta passar para os outros que você está bem, você tenta passar para alguém que você está bem, mas chega uma hora que não dá mais, o gás acaba, entende? Aquela força que você tinha para você fugir acaba, é a noite. Aquilo que já estava ruim e você acha que estava melhorando, fugindo, fica pior. Então é a hora de parar. Jacó, ele entende, ele para. Ele fala, opa, a noite chegou, não adianta eu tentar caminhar. E Deus permite as noites realmente para nós sermos obrigados a parar.
E quando ele para, ele entende, olha, à noite não dá para andar, não dá para caminhar. Mas eu falava, Senhor, mas quantos de nós que não entendemos? Quantos de nós que estamos muitas das vezes fadigados, cansados, exaustos, mas estamos tentando ainda assim caminhar, tropeçando, porque o Senhor Jesus ele vai dizer no Evangelho de João, capítulo 11, quando ele vai falar com os discípulos a respeito de ir, a ressuscitar Lázaro, os discípulos vão dizer, olha, mas nós viemos de lá esses dias e eles estavam te perseguindo, queriam te matar lá. E o Senhor Jesus vai responder para eles, olha, quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz do dia. Mas quem anda de noite, esse sim tropeça. O que o Senhor Jesus estava ensinando para os discípulos e para mim e para você? Que nós precisamos andar sobre a luz. Que luz? A luz da palavra de Deus. Entende? Não adianta, chega uma hora que o gás acaba, por quê? Porque nós não temos recebido de Deus uma palavra. Às vezes nós estamos tentando maquiar a situação, mas não recebemos de Deus uma palavra, então vai acabar. E Deus permite as nossas forças acabar, a noite chegar na nossa vida, para quê? Para nós sermos obrigados a parar. Mas quantos não, mesmo diante disso, quantas pessoas que não param, estão no fundo do poço, mas elas não querem parar, elas querem manter a postura, querem continuar caminhando, mesmo sem uma palavra. E aí o que acontece? Caminha, mas caminha tropeçando. Entende? É quando você entra naquela situação, naquela crise de começar para arrumar um problema, você arruma outro. Para tentar solucionar um problema, você arruma outro problema pior ainda. É tropeçando, é andando à noite. É andando sem a luz da palavra de Deus. E ele então para, né? E quando ele para, ele toma uma das pedras daquele lugar. E ele põe como travesseiro. E é engraçado isso, mas quando você olha para alguém pegando uma pedra para pôr como travesseiro, fala, meu Deus, né? Olha a situação. Mas o Espírito Santo ele falava para mim, a pedra na Bíblia, ela tem um apontamento para Cristo, né? A pedra na Bíblia, ela aponta para Cristo. Inconscientemente, o que Jacó está fazendo? Ele está tomando aquela pedra e trazendo para a vida dele. Ele está usando aquela pedra, ele pega aquela pedra e ele usa como travesseiro. Qual é o recado que ele está mandando para Deus? Ele está dizendo, Senhor, eu estou descansando no Senhor, porque daqui para frente não há nada mais que eu possa fazer. A noite chegou, eu não tenho uma palavra, eu não tenho a luz, eu não tenho nada. Tudo que eu podia fazer, já fugi, já me escondi, já fiz de tudo. Não há nada mais que eu possa fazer. Entende? Então eu estou descansando no Senhor. Quando ele pega aquela pedra, inconscientemente ele está trazendo aquela pedra para a vida dele. Ele está trazendo Jesus para a vida dele. Quando eu e você, quando nós, mesmo diante de momentos dificílimos, com problemas mil para resolver, nós ainda assim conseguimos colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo, é o recado que nós estamos mandando para o céu. Senhor, não há nada mais que eu possa fazer, agora eu descanso no Senhor. Eu estou descansando no Senhor, eu estou confiando no Senhor. Entende? Quando você, mesmo em meio aí a uma crise de ansiedade, quando você está mesmo em meio a depressão que está te consumindo por dentro, com problemas emocionais te consumindo, mas você não para, você ainda continua fazendo aquilo que você tem que fazer, cumprindo as suas obrigações, quando você ainda consegue estar na roda com os amigos, conversar, sorrir, brincar, né? E não deixar transparecer para alguém, é você mandando o recado para Deus, dizendo, Senhor, eu estou descansando no Senhor, porque não há nada mais que eu possa fazer. Eu já fiz de tudo. Eu já tentei
desfocar dessa dor aqui, mas eu não consigo. Quantas vezes nós não vivemos isso? Quantas vezes eu já não vivi isso? Né, de estar lá, estar fazendo, estar conversando, estar brincando, estar servindo na igreja, estar pregando, estar ali diante das pessoas, né, brincando, mas aqui dentro, só o Senhor sabia como eu estava. Mas eu estava sendo hipócrita? Não. É porque as pessoas não poderiam fazer nada por mim. Não há nada que ninguém pudesse fazer por mim, a não ser o Senhor. Quem devia saber era o Senhor, e Ele estava sabendo. E eu estava falando: Senhor, eu estou descansando no Senhor, porque quando o Senhor quiser, a qualquer momento, eu sei que o Senhor pode mudar isso. Então, quando você, mesmo em meio aí às dificuldades, você consegue passar por cima, quando você consegue, né, continuar com a sua rotina, continuar descansando, continuar sem deixar que esse problema, que essa situação te consuma, é você dizendo para Deus: Senhor, eu estou confiando no Senhor. Eu estou descansando no Senhor, eu estou esperando no Senhor, porque não há nada mais que eu possa fazer. Mas talvez exista alguém que está nos assistindo e falando assim: Simone, mas eu não estou assim. A depressão já me consumiu, eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, eu quero ficar aqui dentro do quarto, e é isso que eu quero. Eu não consigo corresponder, eu não consigo mais brincar, eu não consigo mais sorrir. Eu convido você, pegue essa pedra hoje, que se chama Cristo, coloque ela como seu travesseiro, mande esse recado para Deus, fala: Senhor, eu quero descansar no Senhor. Senhor, eu quero aprender a descansar no Senhor, porque só o Senhor pode me ajudar. Talvez muitas pessoas já tentou te ajudar e não deu, porque é só Ele que vai poder te ajudar. Entende? Talvez você fale: olha, eu não consigo corresponder, eu não estou nem dormindo à noite, eu estou à base de medicamento. Passe hoje a tomar essa pedra como travesseiro, essa pedra que se chama Cristo. E fala: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero descansar, eu quero aprender a descansar no Senhor, em meio às minhas crises, em meio aos meus problemas, eu quero ter essa paz que excede todo entendimento. E o Senhor, Ele vai te ajudar. Jacó, ele faz isso, e ele coloca essa pedra, né? Ele coloca essa pedra, e em 1 Pedro, capítulo 2, a palavra do Senhor vai dizer um pouco a respeito desta pedra. Deixa eu achar aqui que eu não deixei marcado. O Senhor, o apóstolo Pedro, ele vai dizer um pouco a respeito dessa pedra, capítulo 2, versículo 4, vai dizer assim: chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Chegai-vos a ele, porque o que ele está dizendo? Vocês é que chegam a ele. Não é o que o Senhor diz? Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vocês. Clama a mim e eu responder-te-ei, porque parte de nós muitas das vezes falar: Senhor, eu quero o Senhor para a minha vida, eu quero aprender a descansar no Senhor, eu quero aprender a confiar no Senhor. Precisa partir de nós, entende? E então a palavra está dizendo assim: reprovada na verdade pelos homens, porque muitos não querem. Muitas das vezes estão na beira do poço, mas elas não querem aprender a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, porque tem medo de perder alguma coisa. Você vai perder o quê? Entende? O que você pode perder de tão precioso? Mais precioso do que a sua paz, do que a sua alegria, do que a sua satisfação. Talvez você tenta aí, né, maquiar essas suas fugas, né, nas redes sociais, postando uma foto bonita, né, aí na roda com os amigos, tomando uma cerveja, tomando alguma coisa, num baile.
Mas quando você chega na sua casa, você sabe o problema que você carrega. Você sabe que isso daí não foi suficiente para preencher o vazio que está aí dentro. Eu falo porque eu já vivi. Entende? Não é o suficiente. Por isso que muitos reprovam essa pedra. Muitos rejeitam essa pedra. Mas eu creio que se você está me ouvindo é porque você não rejeita. E ele está dizendo, olha, chegai-vos a ele, a pedra viva. Chegai-vos a Cristo. E ele vai dizer no versículo 6, e também como pedras vivas sois edificados casas espirituais. E nós sabemos que tudo aquilo que acontece no natural é resposta do espiritual. Então, para nós edificar a nossa casa, precisamos primeiro edificar a nossa casa espiritual. Se nós queremos ter uma vida sólida aqui embaixo, nós precisamos ter uma vida sólida lá em cima. Entende? Quando nós aceitamos essa pedra viva na nossa vida, nós também nos tornamos pedras para edificar casas espirituais. Para nós. Entende? Jacó, ele está fazendo isso. Ele está trazendo Cristo inconscientemente para a vida dele. E a palavra do Senhor vai dizer assim: e pôs na cabeceira e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que era posto na terra uma escada cujo topo tocava os céus. Ele vai ter um sonho agora, um sonho que é colocado ali do lado dele, estou vendo o horário, colocado ali do lado dele uma escada, né, cujo topo tocava os céus. Uma escada na terra cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, né? Essa escada também tem um apontamento para Cristo, porque nós sabemos que, né, Cristo é o único caminho que leva o homem ao céu, que leva o homem à salvação, né? Mas também é como se Deus dissesse a Jacó: quando você descansa em mim, os seus sonhos são inimagináveis. Entende? É como se Deus estivesse falando para ele: você passa a alcançar o inalcançável quando você aprende a descansar em mim. Agora os seus sonhos, que talvez era impossível, se torna possível. Porque Deus agora passa a colocar ali diante dele uma escada, uma ligação entre o céu e a terra, e anjos que descem e sobem. Entende? Só através de Cristo é que nós alcançamos isso. Só através de Cristo que nós alcançamos essa salvação, que nós alcançamos, né, essa vida, uma vida que talvez se nós não tivéssemos, né, alcançado o Senhor, achado o Senhor, nós nunca viveríamos. E Jacó, ele recebe essa visão, e quando ele fala de visão, de escada, eu entendo que é algo que não é, que já tem um apontamento ali, que não é algo imediato, entende? A escada é degrau por degrau. E a nossa vida para com Deus é da mesma forma, é de fé em fé, né, de glória em glória, para uma glória maior. Então, Deus, ele está dizendo para Jacó: olha, você vai viver comigo, agora eu estou te dando um sonho que é inimaginável, é que você talvez nunca sonhou, mas não é de uma hora para outra, é processo por processo, entende? E aí ele vai dizer assim: eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que ele, né, ele está ali naquele sonho, e aí aquele sonho tem os anjos subindo e descendo, mas o Senhor está em cima da escada. Mas em outra tradução vai falar que o Senhor está do lado de Jacó.
Porque o mesmo Deus que está lá em cima está também do nosso lado. Entende? E o Senhor vai se apresentar a Jacó, vai dizer, olha, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. É como se Jacó não conhecesse o Senhor, mas vamos nos lembrar que Jacó é alguém que foi gerado na oração. Isaac, o seu pai, era um homem de oração. Rebeca, sua mãe, era uma mulher de intimidade com Deus. Mas mesmo assim, Jacó ele cresce ali naquele ambiente, né, espiritual, que conhece o Senhor, mas ele ainda não conhece o Senhor dele mesmo. Talvez você é alguém que cresceu dentro da igreja, que os seus pais eram da igreja, e você por conta disso acha que você conhece o Senhor. Não, eu conheço a Bíblia, eu frequentei a escola dominical, eu conheço, né, aí todas essas histórias, e você está pensando, eu já conheço a Deus. Eu quero te falar que você está enganado. Jacó cresceu com um pai de oração. Foi gerado na oração. Mas agora o Senhor está se apresentando a ele. Para que alguém chega para você e se apresenta? Sinal que ou você não conhece essa pessoa não te conhece. Entende? Jacó não conhecia o Senhor já conhecia Jacó. Ele conhecia por outro. O Senhor não quer nos conhecer, que nós o conheçamos por outra pessoa. O Senhor não quer que nós o conheçamos por aquilo que alguém fala a respeito dele. Assim como Jó, lembra de Jó? Jó vai dizer, olha, eu conheci o Senhor de ouvir falar, agora eu conheço, né? Agora eu conheço, mas antes eu conhecia de ouvir falar. Talvez você conhece o Senhor por outra pessoa, e por isso você acha que conhece. Mas o Senhor está dizendo, eu quero ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. Talvez você cresceu dentro do ambiente de oração. Seus pais eram alguém de oração. Talvez você tinha uma avó de oração, uma tia, eu não sei. E você acha que você vai conseguir viver em Deus uma vida abençoada por conta dessa pessoa que talvez até hoje ora por você. Eu quero falar para você que não. Chega uma hora que você precisa ter a sua intimidade com Deus. Que você precisa ter o seu relacionamento com Deus. Mas talvez tenha alguém também aqui que fala assim, Simone, olha, eu até vivi realmente no lar cristão, mas o testemunho que eu recebia na minha casa não é um testemunho que eu gostaria de viver. Talvez, né, você fala, olha, eu para ser crente desse jeito, vi muita coisa, eu quero falar para você, esqueça o que você viu. Esqueça o que você ouviu, o que você acha que você sabe de Deus. Começa do zero. Fala, Senhor, eu quero começar do zero, eu quero ter a minha intimidade com o Senhor, o meu relacionamento pessoal com o Senhor. E o Senhor, ele vai se revelar a você. Entende? Você lembra que Deus, ele não livrou Jacó? Ele não livra muitas das vezes eu e você de algumas fugas. Por quê? Porque ele quer ter um encontro conosco através disso. O Senhor, ele quer ter um encontro com Jacó e ele vai dizer, olha, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaac. E ele vai dizer, e esta terra que você está deitado, eu darei a ti e a tua semente. Eu quero falar para você uma coisa, Deus, ele não nos para em lugares ali aleatórios, sem um propósito. Se Deus te parou em um lugar, é porque ele tem um propósito com você naquele lugar. Entende? Simone, Deus me parou na minha vida financeira. Minha vida financeira está assim, está travada. Deus tem um propósito com você neste lugar. É meu casamento, Deus tem um propósito com você, é nesse lugar. Deus vai falar para ele, olha, tá vendo essa terra que você está deitado? Você não está deitado aí em vão. Você não está parado aí em vão. Você está parado aí porque eu tenho um propósito aqui com você. Ele está dizendo, olha, esta terra que você está deitado, eu vou te dar a ti e a tua descendência. E você lembra que qual era a desculpa de Jacó para fugir? O casamento. Entende? Ah, vou me casar. Não, Jacó vai fugir? Não, Jacó está indo para se casar. E Deus permite.
Porque Deus também tinha um propósito no casamento de Jacó. Entende? Deus também tinha um propósito na família que Jacó viria a construir. Deus, ele tem um propósito em cada detalhe da minha e da sua vida. Talvez você está pensando, realmente você falou que era para fugir. Eu realmente estou fazendo aqui um plantão a mais para fugir. Eu realmente estou fazendo uma faculdade a mais para fugir. Eu realmente, estou aí tentando alguma coisa para fugir. Deus está falando, até nessa fuga eu tenho um propósito. Entende? Até nessa fuga ele tem um propósito. E ele vai dizer, a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Aqui é interessante porque o Senhor está falando assim, olha, tá vendo essa terra? Eu vou dar para você e para sua descendência, que você está deitado, mas amplia, porque eu vou multiplicar ela. Amplia, E ele vai se estender para norte, para sul, vai se estender. Então a bênção que Deus tem na vida de Jacó é uma bênção estendida. É ali, parte daquele lugar, mas não fica só naquele lugar. Aquilo que Deus tem com você, talvez é nessa área que está travado na sua vida, mas é só o ponto principal que Deus quer fazer. Não fica só aí. Entende? Amplia. E a palavra do Senhor vai dizer assim: e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Bendita, feliz, todas as famílias da terra. Eu e você, a minha e a sua casa, já somos herdeiros dessa promessa. Nós somos felizes, nós somos benditos, as nossas famílias é bendita por conta dessa palavra que Jacó recebeu lá. E eu creio que a nossa descendência será bendita por conta da palavra qual o Senhor hoje está nos entregando. Entende? E a palavra do Senhor vai dizer assim: e eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. E aqui é lindo, porque o Senhor vai dizer assim: e eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Imagina você saindo, tendo que abandonar tudo. Ele mesmo vai dizer que o que ele tinha depois, lá na frente vai dizer que ele só tinha um cajado na mão. E essa pedra aí que ele arrumou para pôr de travesseiro. A pedra certa da vida dele. Imagina você saindo para ir para uma casa, mais de um lugar distante, cerca de 800 quilômetros de distância, para um lugar distante, para a casa de uma pessoa que você nem conhece, para você morar, viver ali, se casar ali, com pessoas... Imagine a situação do coração de Jacó que ele está naquele momento. Porém, ele vai. Porém, ele está ali, ele recebeu o Senhor, ele decidiu confiar no Senhor. E por isso, agora o Senhor está falando para ele, olha, eu estou contigo. E te guardarei por onde quer que você for. Falando, olha, vai em paz, porque para onde você for, eu vou estar com você. Eu vou te guardar. Mas ele vai dizer mais. Não basta só isso. Eu vou fazer você tornar essa terra e te farei tornar a essa terra. E te farei tornar a essa terra. Agora o lugar que ele está saindo fugido, O irmão sabe que ele está fugindo. A mãe sabe que ele está fugindo. Ele sabe que ele está fugindo. Deus está falando, eu vou fazer você tornar. Eu vou fazer você tornar. Eu te farei tornar. É o Senhor. É o Senhor que vai te fazer tornar a esse lugar que hoje para você está fugindo. Hoje para você não quer nem falar no assunto. Deus está dizendo, eu vou te fazer tornar a esse lugar. Eu vou fazer com que você fale de boca cheia deste lugar. Para quê? Para a sua glória, não para a glória do meu nome. Porque eu não te deixarei até que haja feito o que tenho dito. O Senhor está falando para ele, eu não vou te deixar até que
tudo que eu tenho dito para você se cumpra. Essa é a palavra do Senhor para mim e para a sua vida hoje. O Senhor não vai nos deixar. O Senhor não vai nos deixar. Entende que é o Senhor fazer essa promessa para mim e para a sua vida? Eu não vou te deixar até que eu haja feito cumprir tudo que eu tenho dito. É o Senhor, não é o homem. É o Senhor que está garantindo para nós que Ele não vai nos deixar até que tudo aquilo que um dia nós recebemos de palavra dele ao nosso respeito se cumpra. Eu quero falar para você, descanse o seu coração. Eu não sei como está a sua vida nesse momento, mas descanse o seu coração, porque o Senhor está dizendo, eu te garanto a sua vitória. Eu vou fazer você se tornar a esta terra, e eu não vou te deixar até que haja feito tudo que eu tenho dito a seu respeito. Mas você lembra que é uma escada? É uma escada. É processo por processo, é de fé em fé, de glória em glória. E a palavra do Senhor vai dizer assim, acordando pois Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. O Senhor está neste lugar, e eu não sabia. O Senhor está na sua casa, e talvez você não sabia. O Senhor está na sua vida, e talvez você não sabia. Mas eu quero que você creia a partir de hoje, e busque a ter esse encontro com o Senhor. Busque a trazer essa pedra viva para a sua vida, a qual muitos têm rejeitado, mas que eu e você não venhamos rejeitar. Que nós venhamos dizer para o Senhor, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio no Teu trabalhar. Amém? Eu quero orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu Te louvo, Pai, eu Te glorifico, Senhor, pela Tua santa, Pai, poderosa palavra. Senhor, eu Te glorifico, Senhor, porque o Senhor é bom, meu Pai, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por nos encontrar, meu Pai, nas nossas fugas. Obrigado, Senhor, por não nos livrar, Pai, muitas das vezes delas, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, ter um encontro, Senhor, contigo e viver, Senhor, em Ti, Pai, aquilo que nós nunca vivemos, meu Pai. Senhor, eu peço, Senhor, a Tua bênção sobre o Teu povo, Senhor, sobre a casa, cada família, Senhor, aqui representada, Senhor. Visita, Senhor, Pai amado, Pai de glória, os corações, Senhor. Talvez tenham pessoas aqui, Senhor, Senhor, fugindo, Senhor, de si mesmo, fugindo, Senhor, de um vício, fugindo, Senhor, Senhor, de uma depressão, de uma ansiedade, meu Pai, de problemas, Pai, emocionais, meu Pai. Senhor, visita, Senhor, essa pessoa agora, meu Pai. Visita, Pai, como o Senhor visitou Jacó, Pai, naquele lugar, meu Pai. Senhor, onde ele se encontrava sozinho, Pai, talvez sem esperança. O Senhor foi a esperança dele. Meu Pai, se essa pessoa, Pai, tenha assistido até aqui, meu Pai, é porque talvez, Senhor, ela tenha pegado, Senhor, esta pedra, Senhor, Senhor, e colocado, Pai amado, como um travesseiro, Senhor, hoje, Pai, como um sinal simbólico, Senhor, de que ela está, Senhor, descansando no Senhor, esperando do Senhor uma resposta. Meu Deus, eu oro, Senhor, que esta palavra, Senhor, seja a resposta ao coração dela, possa trazer consolo, alegria, paz, Pai, ao coração dela, meu Pai, para a honra e a glória do Teu nome. Abençoa o Teu povo hoje, Pai, sempre. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você guarde essa palavra, né, no seu coração. Que Deus ele possa aí te ajudar. Talvez você esteja realmente num momento difícil, assim como estava Jacó, aí sem esperança, se sentindo sozinho. Eu quero falar para você, não se sinta sozinho. O Senhor ele está contigo. Um dia eu fui como Jacó. Um dia eu estive neste lugar. E o Senhor, Ele me encontrou nas minhas fugas, me encontrou nas minhas dores, e é por isso que hoje eu estou aqui falando para você que há uma esperança no Senhor para a sua vida. Há
um refrigério, há um sonho que você nunca sonhou, há uma vida que você nunca imaginou viver no Senhor para você. Mas você precisa conhecer Ele por você, não por outro. Não por aquilo que alguém disse, não por aquilo que você acha que Ele é, mas deixe Ele se apresentar a você. Fala, Senhor, se apresente a mim, porque Ele vai te surpreender. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você foi edificado, compartilhe essa mensagem, deixa seu like para que o YouTube possa entender, né, que esse conteúdo é relevante e possa levar para mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e que o Senhor te abençoe hoje e sempre em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.